Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e derramar sobre nós as bênçãos do equilíbrio, da serenidade, da paz interior. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre obsessão, que é tratado em vários lugares nas obras de Allan Kardec, mas especificamente no capítulo 23 do Livro dos Médiuns e no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Várias pessoas na atualidade, seguindo o pensamento de alguns filósofos pessimistas, como por exemplo Thomas Hart, diz que o mundo moderno perdeu o endereço de Deus. E esse pensamento pessimista parece que tem um fundo de verdade, só parece, né? Porque nós observamos que nunca se teve tantas igrejas no mundo e Jesus nunca foi tão desconhecido. Usa-se o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Usa-se o nome de Deus para mercadejar mercadoria. Quando não mercadejamos diretamente pedindo dízimo à pessoa, usa-se tipos de livros que não tem dizer nada com a doutrina e vende-se como se fosse um livro psicografado. Nunca se teve, no mundo, nunca se teve tantos médicos e tantos hospitais, e nunca a saúde esteve tão relegada a segundo plano como agora, porque a gente observa que as pessoas que não têm poder aquisitivo, as pessoas que não conseguem fazer um plano de saúde, passam realmente muitas dificuldades. Nunca se falou tanto em paz e nunca utilizamos tanto a guerra. Descobrimos o átomo e fizemos a bomba atômica. Descobrimos o avião como meio de transporte rápido e utilizamos-lo nas guerras. Então, realmente parece que o pensamento pessimista de Thomas Hart tem razão, mas na realidade Deus está comandando este planeta. Jesus é um mensageiro divino, é o nosso governador. E a Terra está passando por uma grande reforma. Mas a obsessão, segundo Allan Kardec, ela é considerada, ela pode ser considerada como o maior flagelo que a humanidade já teve. Por que o maior flagelo? É através da obsessão que as guerras começam no planeta. São de pequenos desentendimentos e brigas em nome de Deus. Eu me lembro, na última, que quando os Estados Unidos, que parecem que quer mandar no mundo, atacaram o Iraque, Bush falou, em nome de Deus nós vamos ganhar a guerra. E o Saddam Hussein disse que em nome de Alá iria ganhar a guerra. Os dois estavam falando em nome de Deus. Que coisa absurda. Mas no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, o capítulo chama-se Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E essa intervenção é muito interessante, porque já começa na pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeado por eles. Na pergunta 457, os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Olha que pergunta que Allan Kardec fez. Ele sabia fazer pergunta. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos?
aquele segredo que só eu e Deus sabemos, que eu não falei para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu confidente, que a minha esposa não sabe, que meu filho não sabe, que ninguém sabe. Os espíritos podem saber desses pensamentos mais secretos? E a resposta é a seguinte: conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Quantas coisas que nós não gostaríamos de ocultar de nós mesmos. Não gostaríamos de lembrar de determinadas coisas que nós fizemos no passado e que hoje vêm à tona, vêm ao nosso pensamento. E a pergunta 459, que é a mais famosa, né, citada por muitos oradores, os espíritos influem em nossos pensamentos? Nesse sentido, a sua influência é bem maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Bom, Allan Kardec, no capítulo 23, ele estabeleceu 3 tipos de obsessão para simplificar. Lendo o Livro dos Médiuns, esse capítulo 23, nós vamos ter assim um tratado. Aliás, o Livro dos Médiuns todo é um tratado sobre a comunicação, sobre o mundo espiritual. Mas esse capítulo 23, em especial, vale a pena a gente ver, porque, por exemplo, ele fala sobre obsessão simples. Então, vamos começar. Ele diz que tem obsessão simples. Essa obsessão simples, vamos imaginar que uma pessoa tem momentos de grande equilíbrio e, de repente, ele se desequilibra. Ele tem momentos grandes de equilíbrio, de repente se desequilibra. E assim sucessivamente. Então, Allan Kardec diz que na obsessão simples, quando a gente começa a se irritar naturalmente com as pessoas, a gente sente que a gente está irritado, que a gente não está bem. E nós começamos a nos irritar com o vizinho, com o latido do cachorro, com a buzina do carro, com o alarme que disparou. Quando nós começamos a ter antipatias com as pessoas e alimentar essa antipatia. E isso acontece nas religiões, dentro das religiões, a pessoa tem antipatia e alimenta essa antipatia. O que parece um contrassenso. Quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar os nossos inimigos, nós não conseguimos nem mesmo conviver com os nossos amigos. Quando nós temos estado de humor alternado, um processo de ciclotimia, tem hora que a gente está muito bem, dá risada, fica bem, mas de repente a gente se entristece, né, se enfurna no quarto, não quer saber de conversa. Nos momentos de cólera, que a gente começa a usar esses momentos de cólera habitualmente. Então, são obsessões simples. Então, como nós vemos, a obsessão simples, a maioria de nós estamos inseridos na obsessão simples. Porque quem de nós que não fica chateado com o motorista, quem que não fica chateado com o vizinho, com o latido do cachorro? Então, uma grande maioria de nós temos a obsessão simples. Mas agora nós vamos ver como... Opa! Desculpa, teve um efeito físico, chama efeito físico isso aqui. Está gravando lá? Imagino que bonitinho que vai ficar.
O segundo tipo de obsessão é chamado de fascinação. Fascinação. Na fascinação já começa a complicar. Na fascinação, vamos imaginar que a pessoa tenha mais momentos de desequilíbrio, menos momentos de equilíbrio. Mais momentos de desequilíbrio e menos momentos de equilíbrio. É quando começam a surgir... Está tendo um eco, não está? Nessa obsessão é quando começam a surgir ideias para prejudicar outras pessoas. Deliberadamente surge a ideia para prejudicar outras pessoas. É quando o indivíduo já não se ajusta ao grupo. Quer ver um exemplo fácil? Eu tenho o hábito de dar a mão para a pessoa quando eu cumprimento e olhar nos olhos da pessoa e dizer bom dia, boa tarde. Tem pessoas que você fala bom dia, ele fala bom dia e tal, fazendo outra coisa. Por que ele deu a mão? Nem deveria dar a mão. Ele deveria esperar um momento. Mas é quando começam a surgir, quando o indivíduo começa a não se ajustar mais ao grupo, seja ele familiar, ou ao grupo religioso que ele pertence. Ele não encontra esse ajuste, ele começa a sentir-se uma pessoa fora, né? E ele começa deliberadamente a se isolar das pessoas. Mas não é um isolamento momentâneo. Por exemplo, a pessoa está chateada e para não ferir alguém, ele vai para o quarto, faz uma prece, descansa e volta numa boa. Mas esse isolamento é um isolamento muito grande, podendo levar a pessoa a situações de tristezas imensas e de desequilíbrios muito grandes, chegando até mesmo à depressão. Nesse momento, nós estamos entrando num processo sendo atuados por espíritos, que é um processo mais avançado que se chama fascinação. E nós temos um terceiro caso, que é a subjugação. Como vocês podem ver, minha letra é ótima, né? Se eu fosse professor, eu ia estar morrendo de fome. A subjugação, a pessoa já não tem mais vontade. Quando chega no processo de subjugação, é o espírito que domina a pessoa. Os fumantes contumazes, de modo geral, eles estão obsidiados. As pessoas que esperam ardentemente passar a semana para chegar na sexta-feira, e ele até canta, hoje é sexta-feira, e vai para o bar e toma todas. E isso passa a ser um hábito. A pessoa começa a beber mais que o normal, habitualmente, e acha isso que é normal. Ele não acha que ele tem uma adicção. Então, vocês podem sugerir o DESAAT, DESAAT, departamento, está aqui nessa casa, Departamento de Socorro e Amparo ao alcoolista, tabagista e toxicômanos. Então, nesse caso, os bêbados, de modo geral, a maioria dos bêbados que a gente vê na rua, pessoa de fogo e tal, eles estão subjugados. As pessoas que estão com doenças graves, saem falando sozinho, agredindo as pessoas, agredindo em todos os sentidos. A gente vê, por exemplo, esses dias, uma pessoa parou perto de mim com uma caminhonetinha, dentro
atrás da carroceria era um aparelho de som. E esse aparelho de som fazia mais barulho que um trio elétrico. E a pessoa parou e aquele som, que é um som diferente, é um som que fica bum, 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 que é um som que começa a anestesiar a pessoa. E a pessoa achava que ele estava na maior, né? Olhou para mim, eu fiz assim, ó. Negativo. Aí ele aumentou mais o som ainda. Aí o som foi lá em cima, prejudicava até as pessoas que estavam na calçada, porque foi em plena rua Marechal Deodoro, com esquina com a General. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa ter essa ideia. Mas André Luiz fala sobre obsessão. Será que a obsessão acontece assim? A gente está em casa, tranquilo, está comendo, está vivendo com a família e fica obsidiado? Será que é assim? O André Luiz diz que não. Diz que a tentação é um fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Olha, a obsessão não vem de fora. Assim como o Dorival falou, e o Toninho costuma falar com muita propriedade, o telefone não toca de lá para cá, toca daqui para lá. Daqui para lá no sentido de sintonia. De lá para cá é para comunicação. Então, ó, a tentação é um fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes, tecendo assim, ao redor da nossa alma, espessa rede de impulsos. Por que a pessoa tem aquele impulso? Porque nós nascemos, trazemos nas matrizes da alma os nossos desequilíbrios. E nós reencarnamos justamente para que nesse processo que nós estamos aqui na Terra, nós precisamos melhorar a nossa maneira de ser. Não espere desencarnar para você resolver o seu problema, porque vai ser um problema muito grande que você vai ter. Imagine, por exemplo, a pessoa que fuma e que chega num ponto que ele tem consciência que o fumo, que o tanto que ele fuma está fazendo mal, mas mesmo assim ele não larga e ele vem a desencarnar. Quando ele chega no plano espiritual, esse vício ele vai ser potencializado. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 ao quadrado, ele não é 10 mais 10, correto? O que é 10 ao quadrado? É 100, porque é 10 vezes 10, não é isso? Mas, de repente, nós desencarnamos com um vício tão encarniçado que ele não é 10 ao quadrado, ele é 10 ao cubo. Então, o que acontece? Quanto que é 10 ao cubo? 1000. Então, a pessoa vai chegar no plano espiritual muito complicado, porque o nosso perispírito, ele é tecido, é um tecido mais adelgaçado, vibrações mais sutis. Esse corpo grosseiro consegue assimilar e guardar as coisas ruins que nós passamos para ele, como o álcool, excesso de comida, etc. Ele vai dando um jeito. Mas no plano espiritual não tem jeito. E a pessoa desencarna, né, o dipsômano, a pessoa que tem o hábito de beber, ele vai desencarnar e, como não tem bebida no plano espiritual, ele vai ter que se encostar em alguém que tenha essa irradiação que está saindo dele. Olha, eu sou um alcoólatra, eu bebo. Ele está dando essa mensagem. E ele vai se encostar e vai começar a ter um amiguinho ali. A gente não imagina. A pessoa pode não acreditar, mas não quer dizer que não seja verdade. Eu vou contar uma pequena história. Deixa eu ver o horário. Para vocês poderem entender como funciona essas três fases. Eu não coloquei a subjugação. Na subjugação,
a pessoa tem muitos momentos de desequilíbrio, pouquíssimos momentos de equilíbrio. Muitos momentos de desequilíbrio, pouquíssimos momentos de equilíbrio, chegando até a situação em que ele perde totalmente o equilíbrio e ele vai ser internado no Bezerra de Menezes. Uma grande parte das pessoas que estão lá são subjugadas. Eu lembro de uma história, a história de Maria Cândida. Maria Cândida era funcionária, já era uma pessoa que trabalhava no 4º centenário de São Paulo. Quando foi, vocês lembram? 4º centenário de São Paulo, 1954, né? O ano da Marta Rocha. Lembra da Marta Rocha? Foi a Miss mais famosa que o Brasil já teve, né? Ano da Marta Rocha, que aconteceu muita coisa no Brasil. Pois é, em 1954, Maria Cândida era funcionária do Departamento de Correios e Telégrafos. Era uma autarquia estadual na época, não era federal. E não havia CEP. E ela trabalhava num setor, foi concursada porque era uma autarquia estadual. Ela trabalhava num setor, como não havia CEP, ela separava correspondências para deixar num determinado local, né? Ela separava por bairros e só por bairros. Depois o carteiro acertava por ruas, etc., porque raramente também tinha carteiro. Aquele tempo era muito comum posta restante. A pessoa ia no correio e perguntava, tem alguma coisa para mim? Eu falava o nome, a pessoa procurava e dava a carta. Naquela época era mais comum terem-se caixas postais. Hoje já está se eliminando, só empresas que têm isso. Bom, ela trabalhava no 4º centenário, na festa do 4º centenário, ela se encontra com João. E foi um encontro assim, olho no olho, é com esse que eu vou, né? E foi aquele assim, vamos. E acabaram namorando pouco tempo e se casando. Logo em seguida, que naquele tempo a gente se casava antes de ficar, né? Porque não podia ficar. E acabaram casando, né? E ela teve um filho. Logo em seguida ela teve um filho. Esse menino se chamava Augusto. Augusto nasceu em uma véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E esse pequeno Augusto, toda vez que ele fazia aniversário, então era uma época muito interessante, porque eles aproveitavam e faziam uma pequena ceia. Mas Maria Cândida, quando começou a namorar e noivar o João, ela percebia que o João tinha um péssimo hábito de beber compulsivamente. Pior, quando ele bebia, ele ficava nervoso, ele ficava valente. Mas ela pensava, isso depois que eu casar eu resolvo. É lei do engano. Por isso, olha, não tem noivado e nem namoro de provação. Tem casamento de provação, mas noivado não tem. Se você está noivando e o seu noivo ou a sua noiva tem um péssimo hábito que você acha que pode dar problema para você no futuro, está em tempo de parar. Porque depois que embarcou no casamento, aí não tem jeito, aí realmente é uma provação. E se a gente não levar até o fim, a gente vai ter que responder por isso. Responder por isso não quer dizer que a gente vai ser penitenciado no plano espiritual. A gente vai ter que fazer algum trabalho para nos acertarmos com essa pessoa em algum lugar. E ela se casa, ele continua bebendo.
Naquele tempo, não se bebia assim, deixava só para beber na sexta-feira, bebia-se quase todo dia. E naquele tempo era bebida pesada, né? Mas era cachaça, essas bebidas destiladas. E inúmeras vezes ela tentou dissuadir o marido para que o marido parasse, mas não tinha jeito, ele era um dipsômano. Bom, junto com a família, João e Maria e Augusto, morava uma senhora que era irmã mais velha de João, que era o anjo bom daquela casa. Chamava-se Clara. Clara já era espírita na época, já frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Inúmeras vezes ela levava um jornal chamado Unificação para casa e tentava mostrar para a família que a família deveria fazer o culto do Evangelho no lar, que a gente proclama tanto aqui de fazer o culto do Evangelho no lar. Mas nem o João estava interessado e nem mesmo Maria, porque Maria Cândida trabalhava o dia todo naquele tempo, não se parava no sábado, trabalhava sábado até a tardinha, mesmo os funcionários públicos na época de 1950. Só posteriormente, em 1959, eu fui contínuo em São Paulo, fui office boy em São Paulo e peguei essa época da semana inglesa, que no sábado parava ao meio-dia. Hoje, gente, nenhuma empresa mais usa isso e para-se, né, habitualmente todo sábado. Bom, João, então nós podemos ver que o João já estava na obsessão simples e já estava na fascinação. Quando ela se casou, nasceu o filho e ela percebeu que o marido continuava bebendo, perdeu o emprego, ficou desempregado, começou a viver de pequenos biscates, fazia uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e não trazia o dinheiro, era ela que sustentava. Ela começou a guardar dentro de si uma mágoa muito grande. Olha, mágoa também, a gente pode entrar na obsessão simples, na fascinação e até a subjugação. E ela começou a guardar essa mágoa dentro dela, e ela alimentava, mas por que esse canalha foi me tirar de casa? Eu vivia tão bem com a minha família. E os pais dela eram contra o casamento. Então o pai não aceitava a filha de volta. Que diferença de hoje, né? Mudou tudo. E o tempo foi passando. Quando Augusto completou 3 anos de idade, João já era um alcoólatra contumaz. Ele já bebia habitualmente, chegava bêbado em casa, era a esposa que sustentava a casa. E Clara era o anjo bom que cuidava do Augusto. Numa véspera de Natal, quando Augusto ia completar 3 anos de idade, João chegou em casa e Maria Clara pediu para ele, Maria Cândida pediu para ele: João, não saia de casa, fique em casa com a família. Hoje é véspera de Natal, nós vamos fazer uma festinha à tarde, fique em casa. E ele disse: não, eu só vou ali no bar dar um recado para um amigo e já volto. Ela sabia que ele não ia voltar. E ele foi para o bar e não voltou. E nesse dia foi feito então um pequeno bolo, mas tudo com uma amargura muito grande na Maria Cândida. Ela estava passando da obsessão simples para a fascinação. Ela foi guardando aquela amargura, aquela raiva consentida dentro de si. E disse para Maria Clara, disse para a dona Clara: olha, Clara, eu não tolero mais o seu irmão. Ele já me ameaçou abater várias vezes. Ele já me ameaçou espancar várias vezes. Eu disse a ele que o dia que ele me espancasse, eu iria sair de casa. Eu vou dar um jeito, nós vamos ter que nos separar. E a Clara tentava contemporizar.
João saiu, eles cantaram os parabéns, a Clara foi dormir, olha que véspera de Natal danada, né? O pequeno Augusto também foi dormir, e João chegou, era depois da meia-noite, quase 1 da manhã. E João chega, e pela abertura, pela maneira como ele abriu o portão, ela sabia que ele estava bêbado. Ela sabia que ele estava bêbado, porque nós temos uma pessoa aqui no Desarte, que ele diz que em casa de bêbado, até o cachorro é estressado. E efetivamente é isso que acontece, porque o cachorro vem para agradar, de repente ele agrada e de repente ele chuta. É estressado realmente. E ela ficou aguardando o João. Quando o João chegou, ela avançou no colarinho do João e começou a chacoalhar e falou: João, o que você quer da minha vida? Você está tornando a minha vida impossível. E começou a esmurrar o marido no peito, né? Diz: você me tirou da minha casa, eu era feliz com os meus pais, você me prometeu uma vida boa, e eu estou aqui agora tratando de um bêbado. Naquele momento, como se as trevas tivessem descido naquele lugar, João deu uma bofetada na Maria, que ela caiu sentada no sofá. Ela nem acreditava no que estava acontecendo. Ela levou a mão no rosto e falou: o quê? Você me bateu? Tentou se levantar, veio outra bofetada do outro lado. Ela tornou a cair no sofá. E o João abre a porta e sai pela rua. Naquele momento, Dona Clara, naquele tempo as casas terminavam os quartos todos para a sala, né? Ela vem saindo do quarto, abotoando o penhoar e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Hoje é véspera de Natal. E João saiu e Maria Cândida diz: Clara querida, você sempre cuidou do meu filho como se fosse a verdadeira mãe dele. Eu vou sair de casa e vou arrumar um jeito de vir buscar o Augusto. Cuida dele para mim até que eu possa voltar. E ela saiu. Esse foi o primeiro erro. Ela saiu de casa imensamente amargurada. Saiu de casa imensamente amargurada e foi para a casa de uma amiga. A história não entra muito em detalhes. O fato é que ela voltou ao trabalho. Ela sabia notícias do filho através de uma colega de sessão. E durante esse tempo todo em que ela estava trabalhando, ela ficou guardando essa mágoa dentro dela por muitos anos, porque a obsessão não acontece de um dia para o outro. A gente agasalha dentro de nós por muitos anos. E o tempo foi passando, né? Muitas vezes, quando chegava a véspera de Natal, ela se lembrava do filho e batia um sentimento de culpa. Outra coisa que também pode dar é a atuação dos espíritos, porque a gente começa com o sentimento de culpa e a culpa vai puxando cada vez mais. Ela poderia, nessa época em que ela pensava no marido e que ela sentia esse sentimento de culpa, ela poderia voltar atrás através do arrependimento. Mas ela não voltou. Ela foi levando, 5 anos se passaram. Um belo dia, quando ela estava separando as correspondências, uma correspondência estranha cai na sua mão. Era um papel de caderno. Naquele tempo o caderno não era espiral, obrigado. Não era espiral, era aquela brochura. Era um papel de caderno de brochura e estava escrito, dobrado: ao Senhor Jesus, Rei dos céus. Ela achou estranho aquela correspondência, né? E num impulso que ela não conseguia entender porquê, ela rompeu o pequeno lacre que tinha e dentro tinha uma mensagem.
Senhor Jesus, você que é o Rei dos céus, quem disse isso foi a tia Clara. Ela empalideceu. Empalideceu, os colegas de sessão viram que ela estava passando mal, vieram, tentaram dar a ela uma água, alguma coisa para melhorar. Ela tomou essa água, guardou o bilhete, foi na toalete feminina e começou a ler. Aqueles pequenos garranchos de um garoto de 8 anos. Senhor Jesus, eu queria te pedir, você que sabe tudo, você que é o Rei dos céus, que você trouxesse a minha mãe de volta nesse Natal. Sabe, Senhor, faz 5 anos que ela saiu de casa, foi a tia Clara que disse. E nesses 5 anos, Senhor, eu senti tanta falta da minha mãe, mas tanta falta da minha mãe. Sabe, Senhor, eu me lembro que quando o frio entrava pela veneziana e lambia o meu corpo, a minha mãe vinha e me cobria, e ela me beijava. Eu até sinto o perfume dela ainda dentro do meu ser. Mas agora, Senhor, quando eu sinto frio e eu começo a chorar de frio, eu não posso chorar porque o papai fica muito bravo. A tia Clara disse que o papai tem uma doença grave, que se chama alcoolismo, e que se ele for conduzido a um AA, ele pode melhorar. Traga a minha mãe de volta, Jesus, porque se o Senhor trouxer a minha mãe de volta, eu prometo que eu vou junto no AA para ajudar o papai a largar de beber. Traga a minha mãe de volta, pelo amor de Deus. E estava assinado Augusto Cândido da Silva. Dona Maria Cândida leu em lágrimas. E naquele momento, ela sentiu uma culpa muito grande entrando dentro dela. Ela foi até um telefone naquela época só as empresas tinham. Ela foi no telefone, ligou, desmarcando um compromisso que ela tinha para a noite, e quando o relógio da Igreja da Lapa bateu 8 horas da noite, ela deu entrada no antigo lar. O defeito do portão continuava o mesmo. Ela abriu o portão, fez o barulho característico, entrou dentro de casa e quando ela entrou dentro de casa, Dona Clara sai da cozinha enxugando a mão no avental, porque ela ouviu o barulho do portão, e ela vai entrando e olha para o marido está sentado no mesmo sofá onde a espancara. Dona Clara diz, Maria, você voltou, que bom. Ela faz sinal de silêncio. Vai até o quarto do filho, para na soleira da porta, fica olhando a criança que está ajoelhada na sua cama, diante de uma oleogravura de Jesus, simbolizando Jesus no Horto das Oliveiras. E aquela criança está orando, e ela fica olhando aquela criança, e naquele momento ela sentiu uma culpa muito grande e ela começou a descer aqui, ela foi entrando na subjugação. Naquele momento, ela começou a perder consciência de si. A criança, quando ela percebeu que ela sentiu que estava sendo observada, ela olha para trás e diz, mamãe, você voltou, mamãe? Ela saiu correndo, se atirou nos braços da mãe, se enrodilhou no pescoço da mãe e falou, obrigado, Jesus, muito obrigado. E olhando para aquele quadro, fala, Feliz Natal para você. E a mãe começa a chorar. Mas o filho tinha uma doença grave que a mãe só ficou sabendo através da amiga, e que naquele momento ele tinha asma brônquica. Ele tem um ataque de asma muito grande. E aquele ataque de asma, ele quase não consegue respirar. Ela pega a criança,
leva até o lençol, a cama, né, um lençol alvo que a dona Clara cuidava, pôs a criança e começou a acariciar a criança. Falou, meu filho, agora eu voltei, eu estou aqui para cuidar de você. E o menino diz, acariciando o rosto da mãe, deitadinho, né, ele dizia, mamãe, por que você demorou tanto, mamãe? Mamãe, faz tanto tempo. Olha, mamãe, eu esperei você tanto. Eu falei, não fale nada, filho. Ela via a dificuldade do filho para falar. Não fale nada, eu voltei, eu vim para ficar. Nós vamos ser felizes juntos. E o pequeno Augusto diz, mamãe, sabe, esses dias eu sonhei que tinha um coral muito bonito de crianças e as crianças estavam cantando para mim. E a tia, que cuida do coral, ela chegou até a mim e disse, logo, logo, antes do Natal, você vai estar junto conosco. Eu acho que eu vou morrer, mamãe. Não, meu filho, você não vai morrer, você vai continuar aqui. Mamãe, mas eu acho que não. E ele continuou acariciando o rosto da mãe. De repente, a mão se levanta, não consegue acariciar a mãe e acaba descendo inerme no lençol alvo. Naquele momento, Maria Cândida perde a razão. Naquele momento ela começa a gritar, Augusto, Augusto, e chacoalhava o menino, tentando acordá-lo. Acorde, acorda. Naquele momento ela perde a razão. Ela entra aqui na subjugação, perdendo a razão total. Naquele momento, o marido, ouvindo o barulho que estava no quarto, ele vai ver o que está acontecendo. E ante a gravidade, ele sai em busca de socorro, em busca de algum carro que pudesse levar a criança no médico, no pronto-socorro. Não tinha serviço de ambulância, não tinha nada disso. E quando ele atravessa correndo a rua Clélia, ele não vê um carro que vem em alta velocidade, aqueles antigos, e o carro bate nele, joga a vários metros de distância, ele bate a cabeça e ele acaba morrendo. Dona Maria Cândida acaba internada no Juqueri, em São Paulo, que estava naquela época em fase de inauguração. E Maria Cândida, já velhinha, olhando para a vida, para a sua vida e a vida do seu irmão e da sua cunhada, ela conclui para si, foi mais um lar que o vício destruiu, foi mais um lar que o vício venceu. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, temos muitos ajustes para fazer em nossas vidas. Nós somos caminheiros da imortalidade. E nessa estrada longa que é essa caminhada que nós estamos fazendo, muitos de nós estamos errando. Muitos de nós não estamos tendo consciência de que nós estamos aqui para um trabalho digno, que é a nossa transformação interior. Nós ainda cultivamos a tristeza, nós ainda cultivamos a autopiedade, nós achamos que nós somos vítima da sociedade, vítima da família, vítima das circunstâncias. Ninguém é vítima de ninguém, todos nós temos Deus dentro de nós. E no momento que nós quisermos, nós podemos dar volta por cima. Muitos de nós precisamos urgentemente recomeçar e repensar a nossa vida. Comece, por exemplo, estabelecendo pequenas metas. Se aqueles de nós que temos o hábito de perder a esportiva, de ficar nervoso, comece dizendo, hoje, só até o meio-dia, eu prometo que eu não vou perder a esportiva. Hoje, só até o meio-dia, eu vou me dar bem com todas as pessoas. Hoje, só até o meio-dia, eu não vou brigar com ninguém no trânsito.
Chegou meio-dia, marca para até às 6, você não vai fazer isso. Vai estabelecendo pequenas horas de transformação. Se por acaso você tem o mau hábito de fumar, estabelece hoje, só por hoje, até às 8h30 da manhã eu não vou fumar. Chegou 8h30, hoje, só hoje, até às 9h30 eu não vou fumar. Hoje, só hoje, até o meio-dia eu não vou fumar. E assim com todos os vícios que nós temos. Não espere desencarnar para ser feliz. É um equívoco muito grande. Muitos de nós esperamos, quando eu desencarnar eu vou ser feliz. Eu vou para o nosso lar. Nossa, o campo da música. É um equívoco. Nós precisamos ser felizes aqui, com o que nós temos, do jeito que nós estamos. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante que ela diz: floresça e fruteça onde você estiver, na circunstância em que você estiver. Não importa a família, não importa. Olha, a nossa família é a família que nós merecíamos para a nossa transformação. O nosso emprego é o emprego que nós merecíamos para a nossa transformação na presente existência. Os nossos problemas são os problemas que nós precisamos para melhorar o nosso padrão vibratório. Cabe a cada um de nós melhorar a nossa maneira de ser. Ame as pessoas com as quais nós estamos convivendo. É muito interessante, as pessoas conhecem um símbolo chamado PIB. Muita gente já ouviu falar. PIB é Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é o dinheiro que a pessoa tem. Uma pessoa que tem um super carro, né, o último tipo, ele tem um Produto Interno Bruto muito bom. Mas o que nós precisamos trabalhar, o que fala, o que prega o doutor Ururaí, ele diz que nós precisamos desenvolver o FIB, que é a felicidade interna bruta. E a felicidade interna bruta, nós só vamos encontrar dentro de nós. A pessoa que está naquele carrão e que joga um papel para fora, o PIB dele é grande, mas o FIB é péssimo. A pessoa que tem um super carro, a gente pensa que a gente não é orgulhoso. No momento que nós estamos com o nosso carro, que tem ar-condicionado, e a gente passa na pessoa que está distribuindo o folheto, a gente nem olha para a cara dela. A pessoa fica no carro, a pessoa chega, quer entregar, a gente não se digna a abrir um pouquinho o vidro e pegar. Aquela pessoa está ganhando dinheiro, é o trabalho dela, ainda a gente não respeita. Veja como nós somos orgulhosos. Existem pessoas que são chamadas pessoas invisíveis. O lixeiro, o gari, essas pessoas que entregam propaganda, a gente nem olha para a cara deles. Quantas vezes o lixeiro recolhe o lixo da nossa casa e a gente não diz, muito obrigado, tenha um bom dia. Seria tão simples, não é? A doutrina espírita coloca tudo isso para nós, que nós precisamos usar as pequenas coisas para ser felizes. Se alguém nos fez algum bem, sejamos gratos. Vamos olhar as pessoas nos olhos, porque a outra pessoa é um filho de Deus. E se nós temos alguma antipatia dentro de nós, e guardarmos essa antipatia, nós podemos entrar em qualquer uma dessas escalas. Tem pessoas que são pessoas amarguradas, pessoas infelizes, porque elas querem ser infelizes. São várias as razões que nós temos para ser felizes. Por isso, meus irmãos, na manhã de hoje,
repensemos a nossa vida e que a paz de Jesus possa nos envolver. Muita paz a todos, muito obrigado.